Raja Yoga, o caminho real. A concentração sem uso espiritual. Página 54. Todo pensamento na mente tem sua contraparte numa palavra. A palavra e o pensamento são inseparáveis. A parte externa é uma coisa que chamamos palavra, e a parte interna dessa mesma coisa é o que denominamos pensamento. Ninguém pode, pela análise, separar um pensamento de palavra. A ideia que a linguagem foi criada pelos homens, alguns reunidos e decidindo sobre as palavras, foi provada ser falsa. Desde que existiu o homem, houve palavra e linguagem. Qual a conexão entre o pensamento e palavra? Ainda sabendo que deve sempre ter existido uma palavra com um pensamento, não é necessariamente verdadeiro que o mesmo pensamento requeira a mesma palavra. O pensamento pode ser a mesma em 20 países diferentes, todavia, a linguagem é diferente. Devemos ter uma palavra para expressar cada pensamento, mas estas palavras não devem necessariamente possuir o mesmo som. Os sons variam em diferentes nações. Um comendador diz que mesmo que a relação entre o pensamento e palavra seja perfeitamente natural, todavia não significa conexão rígida entre um pensamento e um som. Os sons variam, entretanto, a relação entre os sons e os pensamentos é uma relação natural. A conexão entre o pensamento e o som somente é boa se houver conexão real entre a coisa significada e o símbolo. Até então, esse símbolo nunca entrará em uso geral. O símbolo manifesta a coisa significada, e a coisa significada já existe. E se, pela experiência, sabemos que o sim, Bolo expressou aquela coisa, muitas vezes não estamos certos de que uma relação real há entre eles. Mesmo se a coisa não estiver presente, haverá milhares de pessoas que a conhecerão pelo seu símbolo. Deve haver uma uma conexão natural entre o símbolo e a coisa significada. Então, quando o símbolo for pronunciado, evoca a coisa significada. Patanjali diz que a palavra que manifesta Deus é Om, porque ele dá ênfase a essa palavra. Há centenas de palavras para Deus, um pensamento está conectado e com muitas palavras. A ideia de Deus está conectada a centenas de palavras e cada qual equivale a um símbolo para significá-lo. Muito bem. Entretanto, deve-se existir uma generalização entre todas essas palavras, algum substrato, uma base comum de todos esses símbolos, e o que for símbolo comum será o mais adequado e realmente representará a todos. Ao emitir um som, usamos o laringe, o palato, como caixa de ressonância. Existe algum som articulado de que os outros sejam manifestações, que seja o som mais natural? Om, Aum é tal som a base de todos os sons. A primeira letra, A. É o som raiz, a chave pronunciada sem tocar nenhuma parte da língua no palato. M representa o último som da série, sendo produzido nos lábios fechados e o U surge na raiz, mesma até o fim da caixa de ressonância na boca. Dessa forma, OM representa toda a fenomenologia da produção sonora. Como tal, deve ser o símbolo natural. A matriz de todos os sons denota a extensão total, a possibilidade de todas as palavras passíveis de serem pronunciadas.